Por que o Santos não consegue ganhar como mandante, mais especificamente na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro desde a volta da Copa do Mundo? Peço para você que está chegando agora aqui no canal Sempre Santos pela primeira vez, se inscreva no canal, que é muito importante, ativa aquele sino das notificações que é fundamental para cada vez que a gente lançar um vídeo novo, você acabar sendo notificado, ou uma live, uma transmissão ao vivo, enfim, o YouTube, a plataforma vai notificar a todos os santistas, dê aquele hype para o conteúdo ser cada vez mais divulgado para mais santistas poderem acompanhar o nosso trabalho aqui através do canal Sempre Santos. No vídeo de hoje, né, antes do vídeo de hoje a gente falar sobre aproveitamentos, né, do Santos pós-Copa, jogando na Vila Belmiro, jogando fora de casa, no Campeonato Brasileiro, aproveitamento do Santos jogando em Urbano Caldeira. Importante falar dos nossos apoiadores, da Baobá Serviços Automotivos, Mendes Car, Infintos Engenharia e GR Araújo são os nossos apoiadores aqui do canal Sempre Santos, que tanto nos dão esse suporte. Primeiro que é importante a gente contextualizar mais uma vez a questão da montagem do elenco do Santos e do planejamento e de estilo de jogo mesmo, né, do técnico Cuca. O Cuca, em boa parte da sua carreira, grande parte da sua carreira, ele prezou por times com ataques mais diretos, né, times mais verticais, né, que pouco trabalhavam a bola entre os atletas, dadas raríssimas exceções, né, aos bons trabalhos que ele teve na sua carreira. Times mais verticais, times que roubam a bola, né, jogam em transição ofensiva, transição rápida na ofensiva, com pontas agudos, pontas que dão profundidade às equipes, ou pelo menos um dos pontas, né, tendo um centroavante finalizador. Essa é a carreira do Cuca em sua maior amostragem, né, podemos dizer assim. E nesse trabalho comandando o Santos, ele encontrou um cenário um tanto quanto diferente, porque ele não, quando ele chega, o Santos tinha raríssimas opções, né, de pontas, né? Ele teve que buscar na base Robinho Júnior e Nadson que entrou algumas vezes, Robinho Júnior que pouco jogou, né, e perdeu muito espaço com a comissão técnica atual. E aí, eis que pós-Copa do Mundo, né, após o fim do empréstimo do atleta Gustavo Cabalheiro, que jogou no Portsmouth da Inglaterra, que jogou a Copa do Mundo pela seleção paraguaia, volta para o Santos, é o único ponta de velocidade, né, jogador de beirada que o Santos tem, que dá essa profundidade, que tem limitações claríssimas no quesito técnico, né, que eu falo. Aí você pega, né, vamos entrar aqui nos números e contextualizá-los e destrinchá-los, né, por quê? Após a Copa do Mundo, 18 pontos disputados em casa o Santos teve, né, somando Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Desses 18 pontos, o Santos ganhou 9, ou seja, né, a metade, 50% de aproveitamento dos pontos na Vila Belmiro. No Brasileirão, jogaram na Vila Belmiro 12 jogos, um deles foi na Neoquímica Arena, que o Santos perdeu por 3-0 para o Coritiba, não entrou nessa conta aqui, por mais que fosse um jogo como mandante, mas não entrou na conta. 52% de aproveitamento jogando na Vila Belmiro. Quase a metade, né? Um pouquinho a mais que a metade. Após a Copa do Mundo, 66% de aproveitamento fora de casa, né, como visitante, contra 50% como mandante, né, jogando na Vila Belmiro. E aí que tá, né, vamos voltar no primeiro jogo do Santos após a volta da Copa do Mundo, que foi na Vila Belmiro contra a Chapecoense, né. O primeiro jogo foi contra o Botafogo, fora de casa, depois o CV, né, pela Sul-Americana, mas na Vila Belmiro o primeiro foi contra a Chapecoense. Está aí na tela os números que são bem parecidos, idênticos aos números da última partida contra o Mirassol, que eu também vou colocar na tela em breve, né? 64 de posse para o Santos contra 36 da equipe adversária, uma grande chance do Santos contra 2 da Chapecoense, 21-5 em chutes, na direção do gol, 7-3 para o Santos, né? 7-3 em chutes na direção do gol que o Santos teve contra a pior equipe do Campeonato Brasileiro, que venceu o São Paulo na última rodada por 1-0, que tem 14 pontos. Entrando agora a tela contra o Mirassol, 64 contra 36 de posse, uma grande chance do Santos contra nenhuma do Mirassol. 21-5 em chutes, 7-3 na direção do gol. O jogo do Atlético Paranaense, dos 3 da Vila, que o Santos teve
no Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, eu nem coloquei, porque com 26 minutos, o Viveiro, centroavante colombiano do Atlético Paranaense, já tinha feito 2 gols, e o jogo ali praticamente já tinha se encerrado, né? Porque a equipe do Atlético Paranaense é muito melhor, né? Muito mais bem treinada, muito mais organizada do que a equipe do Santos, do que São Paulo, Grêmio, Internacional, Vasco, Remo, Mirassol, enfim, todos os times que estão na parte de baixo, né? Então eu nem coloquei a tela do jogo contra o Atlético Paranaense. Ou seja, o Santos, depois da Copa do Mundo, teve 3 partidas como mandante, né, na Vila Belmiro, empatou contra a Chapecoense, perdeu do Atlético Paranaense e empatou com o Mirassol. Em todos esses jogos, contra o Atlético Paranaense bem menos, né, bem menos por tudo aquilo que eu já falei, mas contra a Chapecoense e Mirassol, o time do Santos, ele produz, ele cria, gera chances de gol, algumas oportunidades claras e evidentes de marcar o gol, né? Em muitas dessas oportunidades, o Neymar, né, com a sua criatividade, com a sua genialidade, com a sua qualidade técnica para gerar uma finalização em condições, não diria perfeitas, né, mas em condições boas para se converter em gol, o Neymar deixa os companheiros nessa situação. Deixa o Barreal, deixa o Gabigol, deixa o Rolézer, deixa o próprio Cabaleiro, né? Quem joga, né, seja aberto pela esquerda, pela direita, por dentro, Tassiano, Rony, enfim, o Neymar consegue deixá-los em condição de finalização. Agora, o que falta é a pontaria ser mais qualificada. O que falta é a finalização, mais calma, mais tranquilidade, menos pressão sobre si mesmo para finalizar e o acerto melhorar, né? O percentual de acerto melhorar, porque, cara, com esse tipo de aproveitamento em casa, né, do Santos, que eu já trouxe aqui, assim, pouco mais de 50% ou 50%, né, após a Copa do Mundo, Semana Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil, metade dos pontos aproveitados. A Vila Belmiro é um estádio em que o Santos, ao longo de sua rica história, usou como uma fortaleza, como um estádio que obviamente não jogava sozinho, mas que conseguia unir o alçapão, a pressão da torcida, o apoio da torcida, com os bons, medianos e ruins times que o Santos teve ao longo da sua história. Mesmo com times ruins e times medianos, o Santos conseguia fazer da Vila Belmiro uma força adicional para que conseguisse um ponto, onde não era esperado um ponto, conseguisse 3 pontos, onde não eram esperados os 3 pontos, e não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo, né? Por mais que ainda assim na temporada o aproveitamento do Santos na Vila Belmiro seja melhor do que o aproveitamento fora de casa, isso é óbvio, né? Isso é muito óbvio. Mas esses números que eu trouxe aqui e o desempenho que a gente está vendo, né, do Santos como mandante nos últimos jogos, ele assusta, porque um time para brigar contra o rebaixamento precisa pontuar muito mais vezes como mandante do que como visitante. O jogo contra o Vasco da Gama, o 3-0 que o Santos ganhou em São Januário, foi algo completamente atípico, porque o Santos tem poucas vitórias fora de casa na temporada, contra o CV, contra o Noroeste, contra o próprio Vasco da Gama, né, contra o Remo. As que eu lembro foram essas, né? Essas 4 vitórias fora de casa. E da forma como aconteceu ali, é bem raro disso acontecer, né? Aquele jogo contra o Vasco, qualquer um que fizesse 1-0, eu tenho a leve impressão de que ganharia a partida, né? Então, não dá para se escorar no jogo que foi aquele contra o Vasco da Gama e querer direcionar o restante da temporada, principalmente o Campeonato Brasileiro, né? Que é a briga contra o rebaixamento, não dá para direcionar o restante da temporada. O empate contra o Mirassol, não vou dizer que anulou a vitória contra o Vasco fora de casa, mas ela queimou a gordura que o Santos tinha feito fora de casa. A vitória contra o Mirassol era necessária para ir até os 28 pontos, passar o próprio São Paulo, subir uma posição e ir para 13º e assim se distanciar da zona de rebaixamento, né? Mas não foi o que aconteceu. E aí, cara, eu pego algo que é mais preocupante aqui. Eu vou falar só de os próximos jogos na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro, para finalizar o vídeo. Campeonato Brasileiro, Cruzeiro na Vila Belmiro, dia 13 de setembro. Flamengo na Vila Belmiro no dia
previsto para o dia 7 de outubro, na semana do dia 7 de outubro, e Santos e Bahia no dia 25 de outubro, para fechar o mês, Santos e Palmeiras, ou seja, Cruzeiro, Flamengo, Bahia e Palmeiras. São os próximos 4 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro como mandante. Deixe aí sua opinião nos comentários, quero saber o que você pensa sobre esses números, sobre a questão da Vila Belmiro não ser mais uma fortaleza, ainda reduziu, né, foi diminuída essa questão da conexão do torcedor do Santos, do Alçapão, com os jogadores, com o clube. Deixe aí sua opinião nos comentários.